Olá, aqui quem fala é o Gabriel e vamos continuar com a nossa conversa sobre os nexos conceituais da estatística e a organização do ensino. Lá no primeiro vídeo eu me apresentei, coloquei que esses vídeos fazem parte do meu produto educacional da minha pesquisa de mestrado e também já coloquei algumas aproximações sobre como compreendemos esse processo de reconhecimento e elaboração dos nexos, a partir do nosso olhar para a história da humanidade, com especial atenção às necessidades que os seres humanos enfrentaram para o desenvolvimento de determinados conceitos. A partir dessas ideias, eu vou dar continuidade falando sobre os nexos em específico. Hoje falaremos sobre o nexo 1, que é a captação de dados, que é tomada aqui como o primeiro nexo por ter um caráter muito próximo ao início da estatística, pois o dado, a informação, é algo primordial e imprescindível para o desenvolvimento de outras ideias estatísticas. Nesse sentido, podemos começar uma conversa em relação a como que a estatística começou, onde, quando, quais foram as necessidades que levaram ao desenvolvimento desses conceitos. Nessa ideia de origem, a gente pode pensar em dois caminhos. A história da palavra, a etimologia estatística, que começa a ser usada em torno do século XVI e XVII em referência aos números, às aritméticas do Estado, que é a relação de captação de impostos, controle populacional, entre outras características desse controle estatal de mantimentos e de organização institucional. Por outro lado, nós podemos pensar na experiência humana. Quais foram as necessidades ou quais foram as manifestações que a humanidade apresentou de algumas ideias que hoje nós compreendemos como estatística? Moura e outros, em 2019, colocou que as pinturas rupestres, por exemplo, poderiam ser possíveis registros estatísticos, uma forma de demarcação de informação e compartilhamento com os seus demais. Poderia ser por uma primeira necessidade de manutenção da vida, de reconhecimento de perigo ou até de mera observação. E ter esse processo de registro de informação, de captação desses dados, foi primordial para o início de outras ideias que hoje nós compreendemos como estatísticas. Então, esse fato mostra uma necessidade de armazenamento dessas informações. Buscando dar um pouco de movimento a esse processo, eu produzi um esquema que apresentasse essas necessidades e a compreensão de algumas ideias que hoje compreendemos como conceitos estatísticos. Primeiramente, há esse processo de organização da informação e a necessidade de quantificar e apresentar essas informações, de forma a levar a registros desses eventos. Quais eventos seriam esses, né? Seria o processo de coleta de alimentos, acontecimentos relevantes e alguma forma de apresentar isso para os seus demais, em busca de manutenção desse bem social, desse bem coletivo. Desse modo, a gente tem o desenvolvimento de representações gráficas, a exemplo, as pinturas rupestres, como instrumentos visuais, e outros como listagem, que seria pegar uma quantidade de objetos que representassem uma outra determinada quantidade, no caso do pastoreio, e esses instrumentos têm o papel de serem instrumentos mnemônicos, aqueles que auxiliam a memória. Desse modo, quando a humanidade se apropria de instrumentos que permitem deixar suas marcas no espaço onde habitam, buscam formas de compartilhamento de experiência entre seus pares em prol do bem coletivo. E, ao estabelecer relações objetais de maneira que auxiliasse a execução de determinadas ações e relembrar processos anteriores, seja no acúmulo de objetos, como eu disse a exemplo das pedras, ou marcações rudimentares, como por exemplo na casca da árvore, havia um processo de listagem. Tanto esses instrumentos visuais quanto os instrumentos mnemônicos respondiam, supriam essa necessidade de quantificação de informação e de registro desses eventos. Desse modo, esses dois caminhos levam à coleta e armazenamento do que estou chamando aqui de dados brutos. Aqui estou chamando de dados brutos aqueles que são compreendidos são tomados direto da realidade. Logo mais apresentarei qual é essa diferenciação de dados brutos com outro tipo de dados. Mas, por enquanto, eu agradeço a participação nessa conversa. O nosso próximo vídeo da nossa playlist Nexos Conceituais da Estatística e a Organização do Ensino é sobre o Nexo 2,
síntese informacional. Até lá!